pessoal, como vocês viram aí, a minha aula de hoje é essa bolsa super linda, que tá super em alta, com essa tela que fica linda, é muito fácil de fazer e eu vim trazer ela pra vocês. Então bora lá pra nossa lista de materiais? Bom pessoal, então para nossa aula eu vou utilizar aqui ó, o fio náutico de 5 milímetros da Círculo, tá? Na nossa aulinha eu vou utilizar aqui o branco, porque eu tenho essa sobra e vai ficar super bacana. Vou utilizar essa corrente aqui, gente, olha que maravilhosa essa corrente, linda, para fazer de alça. Duas cantoneiras, duas argolinhas articuladas e um fecho de encaixe, esse fecho é bem facinho, ó. Também vou precisar da agulha número 10. O tecido pro forro, no meu caso aqui, é branco, tá? Por conta do meu fio ser branco, eu peguei o branco. Esse aqui é tricoline, mas você pode usar de sua preferência. 30 centímetros dá, tá? Daí sobra. Agulha e linha pra gente costurar o forro na nossa bolsa. Tesoura e isqueiro pra gente fazer o arremate. E o principal, que é a tela, gente, eu tô só com a embalagem porque eu vou explicar, seguir com detalhes como que funciona essa tela, tá? A que a gente vai utilizar é 18,5 por 10,7, que seria o tamanho final da nossa bolsa. Lembrando, pessoal, que todos os materiais utilizados nessa aula aqui vocês encontram lá no Armarinho Tentem. Eu vou deixar na descrição desse vídeo todas as informações e lá vocês encontram uma infinidade de materiais para vocês produzirem os trabalhos lindos de vocês. Então, bora lá para nossa aulinha? Bom, então eu vou utilizar essa tela aqui, ó, que é da Círculo. E aí, ó, na descrição dela é 18,5 por 10,7. É essa aqui que a gente vai utilizar. 18,5, ó, ela vai ter aqui, ó, 18,5 e 10,7 ela vai ter nesse pedacinho aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Essas duas lateraisinhas a gente vai tirar, pra ficar bem perfeitinha a nossa bolsa. Então, eu vou tirar aqui bem rentinho, ó. Aqui. Vou tirar as duas. E aqui também eu vou tirar esses pontinhos que sobraram aqui, ó. Depois a gente vai costurar na nossa bolsa. Esse aqui também eu vou tirar. Já destaquei, ó. E ficou dessa forma. Agora a gente vai iniciar, então, o nosso bordado. Vou tirar aqui do meu fio, ó, cerca de uns 2 metros. Se você não tem muita prática, então tira cerca de 1,5 metro, mais ou menos. Vou passar o meu fio aqui na minha agulha de tapeçaria. E a gente vai trabalhar, ó, com a nossa tela de pé, tá? Aqui eu já aproximei a minha câmera, ó, ela tá deitada, a gente vai trabalhar com ela de pé. Quem é canhoto, vai fazer do lado de cá, daqui pra cá. Tá? Aqui eu já percebi que é mais fácil. Agora, quem é destro, assim como eu, faz daqui pra cá, que é mais fácil também. Facilita pra gente e principalmente pra quem faz crochê, que já tá acostumado a trabalhar, né, desse lado. Então, a gente vai iniciar aqui nessa pontinha de baixo pra cima. Vamos utilizar, então, pra primeira carreirinha de ponto, 3 buraquinhos desse. Aqui a gente conta com os buraquinhos, tá? A gente não vai contar pontos, porque ele não vai dar certo. Então, eu vou iniciar aqui, ó, o ponto sempre vai ser trabalhado na transversal. E ele começa pequenininho e ele aumenta até o tamanho que a gente precisa. Lembrando que nunca pode sobrar espaço vazio. Nenhum buraquinho vazio, a não ser na lateral. Igual esse aqui, ele vai ficar vazio. No final, quando a gente faz a costura, preenche ele. Mas agora, quando vai fazendo o bordado, não. Porém, aqui no meio da trama, não fica buraquinho vazio nunca. Se tiver vazio, você pode ver que fez alguma coisa errada. Tá? Então, vamos iniciar aqui, ó. Eu vou entrar aqui, ó, no segundo buraquinho. Aqui, ó, nesse segundo aqui, de trás pra frente. Outra coisa, a agulha aqui, a nossa linha tá em cima, você vai introduzir de cima pra baixo. E quando ela tá aqui embaixo, você vai introduzir de baixo pra cima, senão ele vai dar um nó na trama, na nossa tela. Então, a gente vai puxar aqui, eu peguei um fio bem grande, ó, vai segurar aqui um pedacinho de fio. Esse fio tem que queimar, tá? Eu não tô queimando aqui, eu vou queimar mais pra frente, mas vocês vão queimando porque ele desfia muito. Aí tem que tomar cuidado pra não perder. Então, deixa esse pedacinho aqui. Agora, a gente vai introduzir, ó, no segundo aqui da lateral, ó, e vai fazer o nosso primeiro pontinho. Ó.
arruma o fio, porque ele vai entortando e se ficar torto, fica feia a nossa trama. Vou introduzir agora aqui, ó, no próximo aqui embaixo, ó, que vai ser o terceiro buraquinho. E a gente vai só puxando, ó, e ajeitando o fio. Aqui o meu enrolou, ó, eu ajeito ele. Agora a gente vai introduzir aqui no terceiro de cima. Tá vendo, ó? Percebe que ele vai ficando já na transversal, ó. E aqui eu já atingi o tamanho que eu preciso para minha primeira carreira, que vai utilizar 3 buraquinhos. Percebe que já utilizou os 3? Então, agora a gente só vai dar altura. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou introduzir aqui. Agora, eu não vou mais aqui, ó. Tá? Agora, como eu vou dar altura, eu vou introduzir nesse de cima. Eu vou colocar um pouquinho mais pra cima pra ver se vocês conseguem entender o que eu tô fazendo. Ó, aqui, agora eu vou no de cima aqui, ó. E ele vai formando essa trama que vai ficando linda. Ó, tá vendo que o pontinho tá na transversal? E a gente vai seguir nesse ritmo até lá a outra ponta. Eu vou fazendo mais um pouquinho aqui com vocês, pra vocês entenderem como que é, ó. Ó, enrolou o fio, tá vendo? Ó, a gente vai ajeitando, porque fica feio. Ajeita atrás, ó. Tá vendo que atrás também ficou bonito? No final, ele não fica tão bonito, porque a gente vai colando e ele vai ficando feio, mas aí a gente vai colocar o forro, né? Então, coloca o forro e fica tudo certo. Ó, desenrolei. Aqui eu já nem preciso segurar mais, ele ficou presinho. A hora que eu andar mais um pouquinho, eu venho e queimo. E vou seguindo aqui e vou mostrando pra vocês. Aí eu segui só mais um pouquinho aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Olha aqui o avesso. Tá vendo como ele fica bonitinho, ó? Depois a gente vai colar, não fica tão bonito, mas ele vai ficando certinho. Então, ó, como eu falei pra vocês, eu vou seguir aqui, fazendo dessa mesma forma até o final dessa carreira, que ela vai chegar até aqui, ó, nessa pontinha aqui. Quando estiver chegando no finalzinho, eu volto para fazer esse finalzinho aqui com vocês, tá bom? Bom, então eu vim seguindo, ó, da forma que eu expliquei para vocês lá no começo e cheguei aqui quase no finalzinho da nossa carreira. Então, vou fazer esses 3 pontinhos aqui com vocês, ó. Continuo da mesma forma, fazendo o pontinho na transversal, ó. Agora, eu vou fazer o penúltimo ponto. Esses aqui acabam gerando um pouquinho de dúvida, mas é da mesma forma. Ó, torceu meu fio, eu arrumo. E aqui, ó, as pessoas ficam com dúvida nessa parte, porque acham que acabou, só porque chegou na ponta aqui. Mas a gente precisa fazer o pontinho pequenininho, que é esse pontinho aqui, ó. A gente começou pequeno e vai terminar com ele pequenininho aqui. Então, ó, eu venho aqui no mesmo lugar, no mesmo sentido dos pontos anteriores, introduzo a minha agulha e faço ele menorzinho aqui no buraquinho que sobrou, ó. Sobra esse buraquinho aqui, tá vendo, ó? É que o fio tá aqui atrás, ele acaba, ó, eu vou colocar ele aqui. E aqui eu finalizo, então, a nossa primeira carreira. Vou ajeitar aqui. Aí, eu vou deixar minha agulha, ó, meu fio aqui atrás mesmo, pra gente começar a nossa segunda carreira. Como que a gente vai fazer? Vai virar o sentido dos pontos. Então, ó, a gente tava fazendo ele todo pra cá, agora a gente vai fazer o sentido contrário virado pra cá. Então, o que que eu vou fazer, ó? Se eu passar a minha linha pra cá, vai dar certo? Vai, só que vai ficar aparecendo o ponto aqui atrás, assim, ó, essa linha. Então, ela fica feia. É bom a gente se atentar nisso aí, porque são detalhes que deixam a nossa peça bem bonita. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse aqui, no pezinho desse último ponto que a gente fez, eu vou voltar aqui e vou trazer a minha agulha pra cá, ó. Desviro o meu ponto e aqui eu vou trazer pra cá, ó. Fazendo o primeiro pontinho pequenininho, ele vai ficar um Vzinho aqui em cima, ó. Tá vendo, ó? Um pra cá e um pra cá.
Aí eu volto pra onde? Pro pé desse aqui. A gente vai sempre trabalhar no pé do ponto da carreira anterior, nunca vai deixar um buraquinho de espaço, tá? Vai sempre trabalhar no mesmo intervalo. Agora, a gente vai introduzir nossa agulha aqui do ladinho desse Vzinho. E aqui, já chegamos no tamanho do ponto desejado. Porque, ó, aqui a gente utilizou 3, né? 1, 2, 3 buraquinhos para fazer um ponto. Aqui da mesma forma, ó, 1, 2, 3, contando com essa carreira de buraquinhos aqui, ó. Tá? Então, a gente vai seguir agora dessa forma, ó. Introduzo a minha agulha aqui no pezinho do ponto. Trago pra frente meu fio. Agora, eu vou embaixo aqui pra dar altura no nosso ponto. Eu tô fazendo assim, gente, porque eu acho que fica melhor, mas eu gosto de baixo pra cima, ó. Que a gente começou ele de baixo daqui, né? A gente começou ele aqui. Mas eu aqui, quando tá no comecinho, eu prefiro virar. Então, ó, venho aqui. Ajeito meu fio, ó, ficou torto. Trago pra cá. E agora a gente segue da mesma forma. Aqui, ó, é o avesso. Ó, como que ele fica bonitinho, ó, certinho os pontos. Vou virar assim que vocês enxergam melhor, ó. Aqui eu ainda não arrematei, mas aqui, ó, nosso avesso, ó, perfeitinho. Então, eu vou seguir com mais essa carreirinha de pontos aqui até chegar aqui, da mesma forma que a gente fez essa. Bom, então eu cheguei aqui no final da minha segunda carreira, ó, e ficou dessa forma. E aí, ó, acabou o meu fio, sobrou só esse pedacinho e eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês como é que eu arremato. O legal é fazer com isqueiro, tá? Eu tô sem isqueiro, então eu vou fazer no fósforo mesmo. Ó, eu cortei, deixei ele um pouquinho menor e agora eu vou queimar. Ó. Eu vou derreter essa parte, ó. Derreteu bem, eu vou lá e colo aqui, ó. Tá vendo, ó? Ficou preso. No final, eu acabo colocando um pinguinho de cola aqui, cola quente, ou alguma outra cola. Porque eu prefiro que ele fique mais firme. Mas aqui ele já tá preso, ó. Eu vou fazer isso aqui também, nesse ladinho aqui. Bom, então aqui, ó, com os dois ladinhos já arrematados, a gente vai iniciar, então, a nossa terceira carreira. Então, eu já peguei um fio aqui, ó, não peguei tão comprido, mas vai dar um tamanho legal aqui. E vou introduzir a minha agulha aqui, ó, sempre respeitando aqui, ó, o sentido do ponto. Então, eu vou fazer ele inverso, né, como aqui ele tá pra cá, eu vou fazer ele pra cá agora, imitando essa carreira aqui. Porém, agora ela vai ser um pouquinho diferente, porque vai ser maior a quantidade de pontos que a gente vai utilizar aqui, a quantidade de carreiras. Então, a gente vai fazer quadrados, até o final vai ser quadrados de 7 por 7. Então, vai ser 7 buraquinhos para cada quadrado. A gente vai fazer aqui, ó, e sempre começando da mesma forma, do menor, e vai aumentando, ó, do pontinho menorzinho, fazendo ele pequenininho, e vai crescendo de acordo com o tamanho que a gente precisa. Então, ó. Aqui, sempre contando também, gente, esses quadradinhos aqui, ó, que já estão preenchidos pela carreira anterior. Então, 7 contando com essa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa carreira vai até aqui, ó. Vai ser 7 por 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ser esse quadrado aqui. Então, ó, vamos fazendo aqui. Não tem segredo nenhum, é a mesma coisa, a gente só vai aumentar aqui a quantidade de vezes, né, de buraquinhos que a gente vai preencher. E essa carreira aqui, ela é bem mais fácil, porque ela fica maior, né, a gente usa mais buraquinhos, ela cresce mais rápido. E eu vou fazer aqui até completar os 7 aqui. Bom, então aqui, ó, eu completei os 7 buraquinhos que eu precisava
aqui de ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, já tô com a minha base do quadrado feita. O que eu vou ter que fazer agora? Fechar esse quadrado, né? Então, eu vou vir aqui agora, ó. Eu não vou vir mais aqui. Agora, eu vou vir aqui, do ladinho, em cima desse pontinho aqui, que já tava de base. E aqui é do lado. Eu ia falar do lado. Vou sempre ajeitando o meu fio, ó. Ele entorta, a gente arruma pra ficar bem bonitinho. E agora que eu vou do ladinho, ó. E agora eu vou diminuindo os nossos pontos, ó. Vou aqui em cima. Arrumo o meu ponto. E eu vou fazendo assim até ele chegar nesse pontinho pequenininho aqui, ó. Olha como já tá formando o nosso quadrado, ó. Essa bolsa é bem versátil, viu, gente? Esses pontinhos aqui, vocês podem fazer na bolsa inteirinha só de um tipo de ponto. Pode fazer só desse pontinho aqui, pode fazer só desse aqui. Ele é bem bacana, que a gente pode brincar bastante com isso. Pode fazer só num sentido do ponto. Fica bem legal também a gente fazer só nesse sentido aqui, ou só nesse aqui. Então, dá pra fazer vários modelos de... só mudando aqui pouca coisa. Com uma ideia a gente faz bastante coisa. Ó, e aqui eu já tô finalizando o meu quadrado, ó. Vou fazer então o último pontinho aqui do nosso quadrado. Pronto. Gente, vocês não reparam o barulho não, porque eu tô fazendo um bolinho. Ó, finalizei aqui, então, o nosso quadrado. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó. Deixa eu aproximar mais um pouquinho para vocês poderem ver. Eu vou vir aqui, porque eu vou fazer mais um quadrado. Agora, mudando o sentido do ponto. Ó. E vou voltar no pezinho do ponto anterior, ó. Aí, eu vou aqui em cima. E aqui eu já iniciei mais um quadrado, ó. Meu fio tá bem enrolado. Venho aqui. Vou sempre ajeitando o ponto, tá? Pra ele não ficar virado, não vai ficar enroscando. Aqui o meu, daqui a pouco eu desviro ele, fica mais fácil. Ó. Percebem que eu já comecei mais um quadrado aqui, ó. Vou desvirar meu fio. Não desvirei meu fio e voltei, ó. E aqui eu vou fazendo a mesma coisa que eu fiz embaixo, só mudei o sentido do nosso ponto. Mesma coisa, vai ser 7 por 7. Todos os quadrados até o final vão ser 7 por 7. Ó. Essa parte é bem tranquila de fazer, a gente só tem que prestar atenção nessa parte, né? Aqui na primeira que exige mais atenção da gente, né? Pra atingir a quantidade de ponto, porque se a gente mudar aqui, chega no final, não vai dar certo. Tô chegando aqui já no meio do nosso quadrado, ó.
cheguei. Vou terminar aqui a metade, esse pontinho, cheguei na metade. Vou finalizar esse quadrado aqui, então, e volto só para iniciar o próximo, para não ter dúvida. Então, finalizei aqui, ó, o meu segundo quadrado. Ó, o avesso dele como que tá, ó, perfeitinho, ó. E aí, ó, o que que eu vou fazer? Eu terminei aqui, ó, eu reparo bem aonde que eu terminei o meu fio, ó, o meu ponto. Então, ó, eu vou vir aqui. Se eu vier aqui, que é pra onde vai o ponto mesmo, se eu vier direto aqui, ele vai ficar aparecendo aqui e fica feio, tá? Então, eu vou vir aqui no pé do mesmo ponto que eu terminei, ó. Ó, eu terminei ele aqui, ó. Ele tá vindo aqui, ó. Então, eu vou voltar aqui e vou vir aqui, ó, no pezinho dele. Tá vendo aqui, ó? Ele vai ficar escondidinho aqui embaixo, ó. Mesma coisa que eu tinha falado pra vocês ali em cima. Pra gente se atentar nesses pequenos detalhes que fazem muita diferença na nossa peça. Ó, e aqui eu já iniciei, então, o terceiro quadrado. Mudei o sentido do fio de novo, ó, do ponto. E agora eu sigo fazendo. Vou fazer aqui, então, gente, ó, pra não ficar muito cansativo, eu vou fazer até o final os meus quadrados. Vou só repetir, 7 por 7. 7 o que, Sara? Ponto? Não, tem gente que conta aqui, ó. 1, 2, não, é 7 buraquinhos, gente, é mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contou 7 buraquinhos aqui, 7 aqui, ficou perfeito o seu quadrado. Então, eu vou fazer até o final e volto pra gente iniciar a quarta carreira. Bom, então eu finalizei a minha terceira carreira, ó, e ela ficou dessa forma. Ó, os quadrados todos perfeitinho. E aqui o avesso, ó. Pra iniciar a quarta carreira, o que que eu vou ter que fazer? Aqui, ó, o meu fio ficou do outro lado. Então, pra esconder ele, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou passar ele por dentro aqui dos meus pontos, ó. E vou trazer ele pro outro lado. Assim, eu escondo o meu fio, coloco ele onde eu preciso, ó, escondidinho. E agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto simples assim. Então, eu vou sair com a minha agulha aqui, ó. E vou fazer da mesma forma, ó. Começo o pontinho pequeno. E agora, eu vou fazer o outro, ó, o maior. Aqui, eu utilizo nesse ponto aqui, só pra lembrar, 3 buraquinhos. E aqui, eu vou dando altura nele, até chegar lá embaixo. Ó. Então, a gente vai continuar do mesmo jeito. Quarta carreira, então, finalizada. O que que eu vou fazer? Eu fiz uma marcação aqui, ó, pra ficar mais fácil, ó. Eu contei aqui 10 quadradinhos. No 11º, aqui no quadradinho 11, eu coloquei uma marcação só pra vocês não se perder. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 11, eu marquei. Por quê? Até aqui, continuando o trabalho daqui onde eu tô, vou parar aqui na marcação, eu vou fazer essas carreirinhas aqui. Então, ao todo, dessa carreira aqui, vão ser 5, sempre invertendo, né? Eu sempre gosto de reforçar que a gente tem que inverter o sentido do ponto. Então, ó, eu tô, das 5 que vão ficar aqui no meio, eu tô na primeira, agora eu cheguei na segunda, ó. E eu vou fazer aqui pra não ficar muito repetitivo, porque aqui agora é a mesma coisa. Então, se vocês quiserem fazer essa marcação pra quando chegar ali não esquecer, eu acho bacana, ó. Então, aqui eu vou seguir só repetindo
esta carreira. Quer ver, ó? Agora, eu já tô chegando mais ou menos no meio da nossa trama, né? Ó, então, eu não vou fazer muito, vou fazer, então, só reforçando, ó. Uma, duas, aqui vai dar a terceira, aqui a quarta e aqui a quinta carreira. Quando eu finalizar até aqui, eu volto para mostrar para vocês. Finalizei, então, aqui a minha 8ª carreira, ó. Como eu tinha falado pra vocês, ó, fiz 5 desse ponto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. E agora, gente, a gente vai repetir essas 3 carreiras, ó. Essa e essa. A gente vai espelhá-la do lado de cá. Então, ó, o que eu vou fazer agora? Aqui eu vou fazer os quadrados. Então, deixa eu virar o meu trabalho aqui, ó, pra vocês entenderem melhor, ó. Eu vou trazer os quadrados, eu vou fazer ele aqui. E depois dos quadrados, eu vou fazer 2 dessa aqui, eu vou fazer aqui. Eu não vou fazer aqui com vocês pra não ficar cansativo, mas deu pra entender muito bem aqui. Se vocês tiverem dúvida de como fazer essa parte, volta no começo do vídeo, que é onde eu mostro certinho como fazer essa primeira etapa, que agora é só a repetição. Aqui, ó. Só lembrando aqui, ó, que eu fui espelhando, ó, um de frente pro outro. E agora é só fazer os quadrados e depois as 2 carreiras de finalização aqui da nossa peça. Aí eu vou voltar com vocês para poder fazer a pecinha menor da lateral. E só para reforçar, gente, a parte aqui dos quadrados vão ser, então, 7 por 7, tá? 7 buraquinhos por 7. E depois a gente vai fazer essas carreiras aqui, que vão utilizar 3 quadradinhos, cada uma das carreiras, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu finalizo os quadrados, nessa carreira até embaixo. Aqui, ó, 1, 2, 3, uma carreira, 1, 2, 3, a última carreira. Eu vou fazer até embaixo. Bom, pessoal, então tá aqui a nossa base da bolsa finalizada. Então, ó, eu repeti, então, os quadrados que eu tinha falado com vocês, a carreira dos quadrados e as 2 carreirinhas finais, que são idênticas às 2 que a gente iniciou. E ficou assim, ó, bem certinho. Aqui eu já arrematei. Eu tava pensando, né, que eu falei pra vocês de fazer reforçar com cola e tal, mas não vai precisar, tá bem firme, ó. Não vou fazer mais nada aqui, só vou colocar o forro. Agora, a gente vai fazer a lateral da nossa bolsa, que é essas 2 partinhas aqui, ó. Uma eu já fiz, ó, e ela fica dessa forma aqui, é bem simples de fazer. Vai ser apenas esses pontinhos aqui, ó, vão ser 3 carreiras deste ponto. Então, eu só vou iniciar aqui com vocês só pra relembrar, ó. Então, eu vou introduzir aqui no segundo buraquinho, na parte de baixo, e vou iniciar fazendo aquele pontinho menor. Vou aqui no segundo da carreira da lateral. Faço meu primeiro pontinho, ó. Aí, ó, por isso tem que segurar que ele solta, ó, no comecinho ele solta. Aí, eu vou vir aqui, ó, no terceiro aqui de baixo. Sempre ajeitando a minha linha, né, pra não ficar torto. E vou no terceiro aqui de cima. Aqui eu já cheguei na altura que eu preciso, no tamanho que eu preciso, né? Agora eu vou dar altura pra ele. Até chegar lá em cima. Eu vou só fazendo esta mesma repetição aqui. Ela é bem tranquila de fazer. Só dá um pouquinho mais de trabalho essa parte da gente ter que ficar arrumando, né? E puxando o fio. Mas ela é bem gostosa, vai fluir bem. O trabalho fica bom de fazer. Ó, então, eu vou fazer aqui essa parte toda. Repetindo, eu vou fazer igual, ó. Eu comecei com o sentido do ponto pra cá. Chegar aqui em cima, eu vou virar o sentido do ponto pra lá.
e depois aqui eu volto pro mesmo sentido da primeira carreira, tá? Eu vou deixar aqui se vocês quiserem tirar um print, mas não tem segredo nenhum, vai continuar da mesma forma que a gente fez o corpo da bolsa. Aí eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês pra gente poder fazer o forro. Bom, então eu finalizei aqui, ó, as duas, ó, tá tudo arrematadinho. Vamos então fazer o forro. Ó, aqui tá aberto o meu tecido e eu vou colocar aqui, ó, a parte da bolsa. Eu vou deixar mais na pontinha assim mesmo, porque daí eu não preciso cortar duas vezes, não desperdiço o tecido e não preciso cortar. Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou desenhar em volta da minha bolsa, ó. Eu vou fazer com lápis, vocês também façam com lápis, tá? Com o avesso do tecido pra cima, a gente vai desenhar aqui em volta. Eu vou tirar aqui pra ver se dá pra ver certinho, tá vendo, ó? O risco certinho. Então, eu vou fazer isso tanto com o forro, desenhar bem em volta. Ó, daqui, tanto aqui, quanto com as laterais. Ó. Eu vou colocar as duas aqui com uma distância e vou desenhar em volta. Agora, com tudo desenhadinho, ó, eu vou cortar com uma margem ainda de costura. Eu vou deixar, tipo, uns meio centímetro, ó. Não deixa muita coisa. Se deixar mais que isso, vai ficar ruim pra costura, vai sobrar muito tecido. Então, ó, eu vou cortar aqui, bem em volta do meu desenho, ó. Deixando uma margenzinha ainda da onde eu desenhei. Que vai sobrar aqui coisa de 1 centímetro pra gente poder dobrar e fazer a nossa costurinha. Então, vou recortar aqui tanto a parte da bolsa e a outra lateral e volto pra gente começar a costura. Bom, então com tudo cortado, ó, agora a gente vai iniciar. Eu vou fazer a peça pequena aqui, porque fica mais fácil de mostrar no vídeo, e vai ser a mesma coisa pros três, tá bom? O que que eu vou fazer? Ó, eu vou dobrar a pontinha aqui e vou dobrar aqui, ó. Com a minha agulha aqui, ó, eu já coloquei o fio branco, você pode usar aquela linha invisível também, que vai ficar bacana, tá? Mas como o branco aqui não aparece muito, ó, eu vou colocar aqui na parte de trás e vou começar a costura. Nessas duas partinhas aqui, eu vou deixar um U aqui aberto, que vai ser a parte de cima. Por que que eu vou deixar aberto? Porque depois que a gente fizer a costura da nossa bolsa, a união das partes, eu vou precisar arrematar o fio. E eu não tenho aonde arrematar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui, aí eu arremato aqui dentro, depois que eu terminar tudo, e só fecho essa beiradinha que vai ficar, tá? Já a bolsa, vocês vão fechar tudo, não deixa nenhuma abertura. Então, eu dobrei aqui, eu vou colocar minha agulha aqui, ó, na parte da bolsa, ó. A gente vai pegar a linha que a gente costurou, ó, o fio, e vem aqui na parte do forro. Essa parte aqui é uma costurinha simples, gente, não é nada demais, não é nada de extravagante, não. Então, a gente vai lá no forro e volta aqui, vai lá na bolsa, né, e volta aqui no forro. Ó. Vai ajeitando aqui, sobrou fio, ó. Tá vendo, ó? Vou aqui na bolsa e venho no forro. E vai ficando essa costurinha aqui, ó. Se você não tem muita habilidade com linha, fala, não vou fazer, não gosto de fazer, você pode usar cola quente. Não fica um trabalho tão delicado, não fica tão bonito, mas é uma opção. Agora, eu acho que todo detalhe faz a diferença, agrega valor na nossa peça, então vale a pena a gente fazer, porque é rápido, isso aqui não demora. Eu tô fazendo aqui, ó, mais devagarinho, porque eu tô mostrando pra vocês, mas é uma coisa simples de fazer. Então, ó, e aqui ele já vai ficando preso, eu dobro, aqui, ó, vou chegando aqui, eu dobro aqui, ó, costuro aqui, dobro o lado de cá, cadê? E costuro, ó, ele vai ficar assim, ó.
costuradinho. Então, gente, ó, lembrando, eu vou parar minha costura aqui pra eu deixar essa parte aqui aberta pra eu fazer o arremate, tanto dessa quanto dessa. Já a bolsa eu vou fazer, costurar ela da mesma forma inteira, tá bom? Então, eu vou fazer a minha costura aqui, colocar o forro certinho e volto pra gente fazer a montagem da bolsa. Bom, aí eu terminei, então, o forro, ó, ficou certinho, ó, o forro da bolsa todo pregado, ó. E as duas laterais aberta aqui, como eu falei pra vocês. Então, agora eu vou iniciar a montagem. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma dessas partes aqui, ó, a parte aberta eu vou deixar aqui na ponta. Eu peguei um fio de quase 3 metros, eu peguei bem comprido agora, pra ele poder dar pra fazer a costura da bolsa inteira e não precisar ficar cortando. Então, ó, eu vou iniciar aqui, vou colocar aqui, ó, na parte da bolsa, de dentro pra fora. Vou puxar aqui. E vou deixar aquela pontinha que a gente já deixa. Aí eu vou vir aqui na parte da lateralzinha, ó, e eu vou passar no primeiro buraquinho aqui, ó. De fora pra dentro. Essa pontinha aqui, ela é meio dura. Ó. Aqui eu vou distorcer o fio que ficou torcido. E já ficou o primeiro pontinho. Vou passar de novo aqui dentro dele, do primeiro, só pra ele ter pra onde ir. Que agora a gente vai começar a guiar ele na transversal também. Deixa eu arrumar aqui, ó. Puxar aqui. É só o comecinho, tá? Que parece ser mais complicado. Ó, pronto, prontinho. Agora, a gente só vai fazendo aqui, ó, buraquinho por buraquinho. Ai, esse tá meio duro, vai um por vez. Pronto. Ó. Vai fazendo aqui o zigue-zague. Pego lá na partinha da lateral e venho na bolsa, ó. Vou passar um por vez, que tá meio durinho pra passar aqui. Acho que é por conta do forro, devo ter colocado um pouquinho na ponta. Olha como que vai ficando, ó. Aí, ó, eu vou fazer até que a pontinha e volto aqui pra fazer com vocês. Ó, e ficou aqui, ó, que bonitinho que fica a costura, ó. Aqui, cheguei no último buraquinho da nossa lateral. Eu vou passar por dentro dele. Eu vou pegar aqui na bolsa, normal. Aqui agora, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou passar por mais um, ó, mais uma vez aqui dentro. Ó, deixa eu ver se tá pegando, ó. Eu passei aqui dentro. Agora eu vou passar de novo no cantinho, eu vou passar aqui mais uma vez. Vou passar uma vez aqui, uma por vez, pra não ficar tão difícil pra puxar. Arrumo o meu fio. E aqui eu vou passar no novo da bolsa. E aqui eu já viro, ó. Só virar a lateral, ó. E continuar fazendo a nossa costura normal, ó. Tá vendo que aqui ele fica mais preenchidinho se eu passar duas vezes. Se eu passar uma vez só, ele fica mais aberto. Então, eu prefiro passar duas. Aqui, cheguei no outro lado, ó. Vou fazer a mesma coisa. Vou passar duas vezes por dentro desse buraquinho. Então, vou passar primeiro, deixa eu passar separado. Como é na pontinha, ele já é menor, fica difícil.
Passei. Arrumo o meu fio. E vou passar mais uma vez, ó. E agora eu vou passar por um buraquinho novo aqui, ó. E aqui eu já viro. Vou virar e vou costurar. Aqui é tranquilo, ó. Essa parte é bem tranquila de fazer. É só as pontinhas que acaba dificultando um pouquinho mais. Deixa eu virar assim que eu acho que dá pra ver melhor. Então, eu vou costurar ela até aqui e aí eu volto pra explicar pra vocês. Bom, aí fechei, ó. Uma lateral já tá feita. Olha que bonitinho que fica. E agora, ó, o meu fio tá parado aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou passar ele em volta dessa parte aqui, ó. Fazendo o mesmo ponto. Por isso que eu falei que tem que ser um fio comprido. Pra gente não precisar ficar arrematando, porque não tem mais lugar pra arrematar, né? Só tem as duas pontinhas que a gente deixou. Então, pega um fio maior, vai esticando ele aqui até ele chegar lá do outro lado, ó. Agora é simples, é só esse pontinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, aqui e aqui. Quando chegar mais ou menos por aqui, eu volto pra falar pra vocês a quantidade de espaço que vocês vão ter que deixar aqui, porque a gente vai começar o outro lado a costurar aqui. Ó, aí vai ser por aqui mais ou menos. Aí eu volto pra falar pra vocês a quantidade certinha. Bom, então eu vim caminhando com ele até aqui, ó, que bonitinho que ficou. E aqui, ó, eu preenchi por 18 buraquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí eu já vou emendar aqui o lado de cá, ó, a nossa lateralzinha. Então, ponho bem aqui na pontinha, lembrando que a parte aberta vai ficar pra cima. E agora eu vou só continuar a minha costura como a gente já veio fazendo, ó. Essa parte, então, agora não tem segredo nenhum. Vai ser da mesma forma que a gente emendou o outro lado, ó. Então, eu vou trazer ela até aqui. A hora que eu chegar aqui na pontinha, eu volto com vocês pra gente poder fazer essa parte aqui. Bom, gente, então tá aqui, ó, nossa bolsa fechada. Ó, agora eu só vou finalizar aqui essa parte aqui, ó. No caso, as pontinhas, ó. Então, aqui não vai ter segredo nenhum. Eu vou introduzir aqui no primeiro buraquinho da lateral aqui, ó. E vou fazer esse mesmo zigue-zague. Esses fios estão soltos aqui, porque eu vou arrematar tudo no final, tá? Então, aqui, ó, deixa eu ver se tá focando bem, ó. Aqui é simples. Então, eu vou fazer isso aqui, essa mesma costura em volta da bolsa toda aqui. Vou arrematar os meus fios, vou finalizar essa parte aqui, costurar e volto só pra gente colocar, então, a alça, o fecho, tá? As argolas e volto pra isso. Bom, então tá terminada aqui a parte do corpo da bolsa, ó. Toda arrematada, toda bonitinha. Agora, então, a gente só vai finalizar ela. Eu tô aqui com o meu fecho, ó. Esse fecho, ele é bem fácil de colocar. Eu vou abrir ele um pouquinho aqui, ó. Ele tem uns dentinhos. Então, eu vou ver aqui onde é o meio bem certinho da minha bolsa, ó. O meio é aqui, nessas 3 carreiras, ó. Então, eu vou colocar bem certinho aqui, ó. Deixa eu ver se tá no meio. Tá, ó. Aí eu vou apertar. Se precisar, você pode usar o alicate também, tá? Mas eu não vejo necessidade. Aqui, não.
Ó, já ficou bem preso. Agora aqui, ó, é pra colocar esse aqui, a gente vai medir certinho o espaço, ó. Então, ele vai ser aqui, ó, tá vendo? Tem que ficar bem no meio, ó. Então, eu vou introduzir aqui, só que eu não vou furar o forro, gente. Ó, aqui eu não furo o forro. Por cima do forro mesmo eu consigo ajeitar aqui, ó, e fechar. Ó, já fechei uma parte, ó. Eu venho aqui e fecho as outras duas. Fechadinho, ó. Ó, que linda que já tá ficando. Agora a gente vai colocar a nossa alça. Eu vou colocar então, ó, a nossa argola. Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Vou colocar aqui no terceiro buraquinho, ó. Eu vou colocar minha argola articulada, ó. Não vou furar o forro, assim como a parte de baixo lá eu não furo o forro, ó. Passo por 3 e aqui tá a nossa argola. Eu vou colocar outra do lado de cá na mesma direção. Olha aqui, gente, como que ficou. Que linda. Agora, eu só vou encaixar aqui, ó. Vou virar minha argola e vou encaixar a minha alça. Como ela é articulada, é bem mais fácil de trabalhar, ó. Vou ajeitar bem a minha corrente. Fica desajeitado pra... Aqui, ó. Pronto. E a única coisa que falta agora são as cantoneiras, ó. Aqui, ela é só colocar e pressionar com o alicate. Eu vou colocar a minha e volto só pra vocês verem como ela ficou prontinha. Bom, pessoal, terminei aqui, coloquei as cantoneiras e assim ficou a nossa bolsa. Olha que coisa mais linda que ela ficou toda charmosa, olha isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário e um grande beijo e até a próxima.